Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a dona Graça Leme. Dona Graça, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela e do testemunho de vida de como Deus guiou a sua vida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, porque eu que fiquei surpresa com o convite, mas sou grata também por isso. Ok, então, para começar, eu gostaria de começar perguntando à senhora um pouquinho ali da sua história, da sua infância. Então, qual que é o seu nome completo, sua data de nascimento e quem também foram seus pais e os seus irmãos? Maria das Graças de Oliveira Leme, e meus pais foram Luiz Batista de Oliveira e Tereza Andrade de Oliveira. E qual a sua data de nascimento? 27/10 de 1952. Certo. E qual a cidade que a senhora nasceu? A senhora passou a infância ali mesmo? Eu nasci em São José dos Salgados, que é um município de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. E eu nasci... A senhora passou a infância lá? Passei a infância ali com meus pais, meus irmãos, que nós somos em 8 irmãos, e os amigos. Assim, uma infância simples, mas muito gostosa. Que legal. E a senhora também teve irmãos? Tive 7 irmãos, 8 comigo, né? Qual que é o nome deles? Vou falar na ordem de nascimento, né? O Lázaro Andrade, Maria da Glória Andrade, né? Eu sou a terceira, Maria das Graças de Oliveira Leme, e Paulo Garcês de Oliveira, Maria Antonina Andrade de Oliveira, Moisés Andrade de Oliveira, Elias Andrade de Oliveira e Maria Madalena Andrade de Oliveira também naquela época. Muito bem. Bom, a respeito da sua conversão, a senhora nasceu em lar adventista? Como que foi assim esse processo de você conhecer a Cristo? Olha, nós não éramos adventistas, não sabíamos praticamente o que era adventista, né? Mas eu tenho uns tios que são adventistas ou que já foram, e quando eles iam para lá, uma tia que eu tenho assim, muito consagrada, ela fazia o culto com os filhos, a gente ficava olhando porque a gente nunca tinha visto aquilo, né? Minha mãe muito católica, meu pai não tinha religião, infelizmente, e os meus tios, assim, a minha mãe teve vários irmãos também, e alguns vieram para o colégio, o IAE naquele tempo, e foram trazendo os outros irmãos. E depois nós tivemos o privilégio que o meu tio Juvelino Marques e Belisário Marques trouxeram a gente para o IAE. A minha irmã e eu viemos primeiro, a Glória e eu. E depois ele foi trazendo meus irmãos, trouxe o Paulo, trouxe todos, dos 8, 7 passamos pelo colégio. Então, olha que bênção! Foi uma bênção. E ali no colégio que nós conhecemos a verdade, e eu me batizei ali, a minha irmã também e eu, que batizamos no mesmo dia. Então foi assim, para mim uma renovação, porque eu nem sabia que era adventista, né? Aí ficamos ali no colégio, eu fui aluna 7 anos lá, bolsista integral, e não me arrependo, acho que foi uma bênção na minha vida, e assim como a escola é uma bênção para os jovens. Amém. Então eu creio que valeu a pena, porque sim, aí eu tenho uma família cristã, hoje minhas filhas, né, meus genros, então alguns dos meus irmãos não estão na igreja, mas poucos, porque a maioria saiu, infelizmente, mas estou feliz por isso. Amém. E qual foi a data do seu batismo? Quem foi a pessoa que oficiou o batismo? Foi em maio de 1969, lá no IAE mesmo, e quem me batizou foi o pastor Luiz Waldvogt. Olha, que legal! E quais foram as séries que a senhora cursou lá no IAE? No IAE eu cursei do tempo da admissão ainda, até o 2º ano do ensino colegial. Certo. Ok. Então a senhora cursou ali o colegial, e a respeito ainda dos seus estudos, a senhora teve alguma formação de ensino superior?
Sim, eu fiz pedagogia aqui em Mojimirim, porque aqui na época do nosso novo IAE, né, não tinha faculdade. Quando eu terminei a faculdade lá, começou aqui. Mas eu achei que foi uma bênção ter estudado lá, porque várias pessoas vieram aqui no colégio conhecer e eles assim achavam que a nossa religião era muito cheia de coisas, sabe, que não podia fazer nada ao sábado, não podia fazer nada. Mas aí uma professora me perguntou, ela era muito dura a questão do sábado. Nós éramos 83 alunos, acho, na classe naquela época. Ela pegou e falou, vocês adventistas, vocês não fazem nada ao sábado, vocês só comem e dormem o dia inteiro. Aí eu expliquei para ela o nosso ritmo de sábado e como que funcionava, né, que a gente ia à igreja, tinha as reuniões especiais e o que a gente fazia também nas horas vagas, né? Visitávamos hospitais, asilos, visitávamos uns aos outros e temos a mania também do junta-panela, que é muito bom, né, congregar com os irmãos assim. E então que nós podíamos nos sentir felizes assim por ter um dia especial. E aí algumas da classe se interessaram em conhecer aqui a escola. Quando elas vieram aqui, começaram a olhar assim as paisagens, os planos do colégio, elas falavam, nossa, isso aqui parece assim um filme, nunca fui um lugar desse jeito. E tinha uma que sempre vinha fazer trabalho aqui comigo, ela morava no caminho aqui de Mogi, então ela vinha aqui, passava a tarde lá em casa, ela achava assim muito bom o nosso ritmo de vida. Certo. E, bom, a senhora acabou comentando ali que a senhora estudou no IAE São Paulo e depois vieram aqui para Engenheiro Coelho. Fiquei sabendo que a sua família foi uma das primeiras a chegar aqui, foi isso mesmo? Sim, se não foi a primeira, foi uma das. Mas eu acho que teve algumas pessoas pioneiras aqui que já começram antes da gente, mas o primeiro obreiro a vir para cá foi meu ex-marido, naquela época marido, né? Certo. E nós chegamos aqui em dezembro de 83, a fazenda tinha sido comprada em 13 de setembro de 83, e antes disso a gente vinha só finais de semana para cá, que meu marido estava aqui trabalhando já, e ele administrava a fazenda, e o meu sogro vinha final de semana para cá e a gente vinha com ele. Certo. Passava o final de semana, em dezembro que nós trouxemos a mudança. Certo. E como que foi? Vocês trabalhavam no IAE São Paulo? Teve um convite para vir para cá? Como que foi esse processo? Sim, nós dois trabalhávamos lá. Eu tinha feito até o ensino médio completo, né? Mas eu não fui trabalhar assim na minha área, que eu tinha feito o secretariado. E aí ele achava assim que não precisava trabalhar, mas então apareceu o trabalho no colégio para mim na lavanderia. Eu aceitei porque era perto da minha casa, né? Eu já tinha uma filha, então eu aceitei trabalhar na lavanderia e trabalhei lá 5 anos e meio. Certo, então não foi logo depois do ensino médio ainda, foi um tempo depois? Foi um tempo depois, porque nós viemos para cá em 83, a minha filha nasceu em 79, a mais velha, e aí nós viemos para cá, e então aí eu não estudei mais, né, até então ter o privilégio de fazer faculdade lá em Mogi. Certo. Bom, a respeito um pouquinho agora da sua família, né, que a senhora formou, então como que é o nome do seu antigo esposo, né, e também os filhos que vocês tiveram, qual o nome deles, falar também um pouquinho sobre eles, né? O meu marido ex-marido no caso, chama Ricardo Leme. E nós tivemos 2 filhas, uma bênção na minha vida, graças a Deus. E a mais velha chama-se Ligiane Oliveira Leme e a mais nova Marliene de Oliveira Leme. Certo, muito bem. E elas também, como a senhora estava contando aqui nos bastidores, tiveram o privilégio, né, de estudar também na educação adventista. Elas também vieram para cá, no novo IAE, né, Engenheiro Coelho? Sim, vieram quando nós viemos, né, a Ligiane com 4 anos, a Marliene com 3, e aí elas estudaram aqui até o ensino médio, mas não quiseram fazer faculdade aqui.
Uhum. A Ligiane escolheu fazer medicina veterinária e a Marliene escolheu fazer medicina. E depois se especializou na área de oftalmo. Certo. Conte-nos um pouquinho mais sobre aqui o início do colégio. Então, como que foi o convite para poder trabalhar aqui? Onde que a senhora trabalhou? E também, se puder contar um pouquinho, como que a senhora enxerga que foi essa mudança? A senhora viu a mão de Deus nesse processo aqui para o IAE, Engenheiro Coelho? Ah, sim. Eu creio que Deus dirigiu a nossa vida, porque naquela época eu era assim, imatura para enfrentar o trabalho que tinha que ser feito aqui, né? Uhum. Porque eu não sabia que tinha a fazenda, mas eu não imaginava que fosse assim tão complexa assim a construção e os problemas que viriam, né? Certo. Vocês foram chamados para trabalhar na agricultura, na construção? Não, como meu ex-marido ele trabalhava com motores, com agricultura, lá junto com o pai dele no NASP, no IAE, né? Então ele foi chamado para vir. Aí o meu sogro, eu cheguei na casa do meu sogro, ele falou que era o senhor Joaquim Leme, e ele falou: Graça, você gostaria de mudar para Arthur Nogueira? Eu falei: vou, nem sei onde é isso. Aí ele falou: não, pois então pode preparar a mudança que vocês vão para lá. O colégio chamou o Ricardo para cuidar de lá. Eu falei: vamos, né? Mas eu também não esperava isso, né? Quais são os desafios aqui? O que tinha quando vocês chegaram? Olha, praticamente laranjas. Tinha algum prédio, alguma casa aqui? Não, tinha casa, que nós moramos aqui dentro 10 anos. E tinha a casa grande que eles chamavam de sede, né? Mas tudo vazio. E tinha uma casa ao lado da nossa, um pouco menor, e a capelinha. Então, quem morava ao lado da nossa casa ali era uma família, assim, com vários filhos, mas eles não eram adventistas também, e ninguém aqui que morava aqui quase era adventista, né? Não, quase, acho que não tinha nenhum adventista morando aqui. Aí nós viemos para cá, e a primeira reunião que nós fizemos ao sábado, no sábado, foi assim, com cinco famílias que já trabalhavam aqui, vinham para cá. Foi onde começou a crescer a parte espiritual aqui também, né? Mas o pessoal aqui era meio arredio, assim, com os adventistas, né? Porque eles nunca tinham ouvido falar também. Então nós fomos trabalhando, ele foi trabalhar na agricultura e eu não trabalhava na época. Só que todos que chegavam aqui tomavam refeição na minha casa, porque aqui não tinha refeitório, aqui não tinha mercearia, aqui não tinha horta, não tinha nada aqui. A senhora era anfitriã. Mas muita gente que ficou na minha casa, assim, tomava refeição, eu nunca tinha visto na minha vida, né? E uns até pernoitavam lá em casa. Mas foi muito bom, assim, para mim foi um aprendizado muito bom. Que legal, que bênção. E aí a senhora mora aqui já há quantos anos? Acho que 38, né? Porque foi de 83 até 22. Não, 39. 39 vai fazer agora em dezembro. Certo. E ao longo desses 39 anos que a senhora está aqui perto do colégio, envolvida, teve alguma história marcante de que a senhora viu a mão de Deus na sua vida? Praticamente em tudo, né? Mas tem duas que marcaram mais, assim, para mim, sabe? Aqui na época não tinha telefone. E era tudo muito difícil. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, assim, saber alguma notícia lá da turma do colégio para cá, tinha que ir lá em Engenheiro, no escritório, que combinaram com ele lá, né, fizeram o arranjo, e eles ligavam, ele anotava os recados, e quando precisava ligar para lá, também ia nesse escritório lá em Engenheiro. E daí quando construíram o refeitório lá embaixo, para os funcionários, era de madeira na época, né? Um era o refeitório, o outro era o dormitório, para os funcionários da construção. E pediram para que eu fosse cuidar lá naquela época. Convidaram eu falei: meu pai, mas eu não sei, assim, trabalhar para fazer comida para muita gente, né?
Ainda falei, na época foi o professor Edmir, que acho que o pastor Boger não estava mais aqui, não me lembro. Ele já estava assim cuidando de outras coisas também. E daí eu falei, ai, seja o que Deus quiser agora, meu pai. Porque eles ficaram lá, tomando refeição lá em casa, acho que 8 meses, direto, café, almoço e janta, que vieram uns funcionários para morar na sede, e daí eles tomavam refeição lá em casa, direto. E uma vez por semana vinha o pessoal aqui para fazer o planejamento da construção, né? Vinha lá da União, do NASP, do IAE, e daí a gente eu fazia a refeição para eles. Tinha dia de servir 24 no almoço e 24 na janta, para essa turma do colégio e da União. Mas como eu não tinha telefone, eu fui trabalhar lá embaixo e a gente morava aqui em cima. Eu avisava para minhas meninas, elas já tinham 5 anos naquela época, acho que 4 e 5, não pega nada de ninguém que vocês não conheçam, não vão com ninguém que vocês não conheçam, e brincam aqui fora quando tiver o tempinho, mas não vá uma pessoa desconhecida. Então, como não havia telefone, eu não podia ligar para elas para ver como estava, e era difícil achar uma pessoa que cuidasse assim das meninas, porque o pessoal que gostava mais de apanhar laranja do que de trabalhar numa casa, né? Aí um dia eu cheguei do trabalho, a minha filha mais velha falou, mãe, eu estava ali fora brincando com a minha irmã e um homem me chamou para ir lá no mato com ele, que ele queria me mostrar uma coisa. Eu falei, você foi, filha? Não. Eu chamei a Mana e entrei aqui em casa e fechei a porta. Amém. Ai, aquilo para mim foi um alívio. Sim, aí, no dia seguinte, Deus protegeu, né? Foi como protegeu. Porque naquela época eu estava no RH, eu já tinha passado por muitos lugares, né? Lá realmente acho que foi o 3º lugar. Primeiro foi no refeitório, depois fui para o RH, mas no dia seguinte eu pedi demissão. Naquela época era o pastor Daço. E ele ficou preocupado, falou, mas irmã, alguém fez alguma coisa para a senhora? Eu falei, não, pastor, não fez. Ninguém fez nada para mim, não tenho nada com ninguém aqui. Mas aí contei para ele o que aconteceu. Ele falou, não, então a irmã está certa. Eu creio que eu tenho primeiro a responsabilidade com as minhas filhas. Sim. Então eu posso ajudar no que precisar aqui na escola, mas eu tenho que ter responsabilidade com elas, né? Ele falou, não, nesse ponto a irmã está certa. Aí assim que surgiu outra oportunidade de trabalho, a gente chama a irmã. Falei, tá bom. Eu agradeço e a partir de amanhã, então, eu já não venho mais. Porque eu fiquei assim muito assustada com aquilo, né? E aí parei de trabalhar. E outra época foi quando o meu marido, naquela época, ele recebeu uma proposta para trabalhar lá em Frutal, Minas Gerais, e ele ia ganhar muito bem, e também na área que ele gostava, que era de fazendas, né? Ele gostava de fazendas e máquina. E daí nós fomos lá para conhecer, ele gostou demais de lá, as minhas filhas também, que eram pequenas ainda, não tinha noção da vida, né? E ele, ansioso assim para passar o tempo e decidir lá o contrato com o rapaz, né? E eu peguei e comecei a orar. Eu falava, meu Deus, por favor, eu não quero sair daqui com as minhas filhas pequenas, porque eu sei que essa escola vai crescer mais ainda, mas eu quero que elas tenham a oportunidade de estar aqui na escola e de participar das coisas da igreja. E lá não tinha igreja e não tinha também escola adventista. Mas aquilo me preocupou muito e eu comecei a orar. Falava, meu Deus, ajude, por favor, o Senhor faça o que for melhor. Se o Senhor achar que for para a gente ser um instrumento seu lá, que nós possamos ir. Se não, o Senhor achar que nós devemos ficar aqui, nós vamos ficar aqui. Aí fomos lá para conhecer, como eu já havia falado, né? E de lá nós fomos para a casa do meu cunhado, o Álvaro Leme, lá em Brasília, e eu orando, porque o rapaz ia ligar para ele dali 2 dias para dar a resposta. Aí quando o rapaz ligou, ele disse, olha Ricardo,
não vai dar para a gente fechar o contrato, porque você vai ficar um funcionário muito caro para mim, então eu não vou querer mais. Ele ficou muito triste, mas eu agradeci muito a Deus por isso. Porque a senhora sabia que era a orientação de Deus, protegendo a sua família, aquilo para mim foi um alívio. Com certeza. Aí o meu sogro, né, o Joaquim Leme, ainda falou, nossa, Graça, a sua fé é forte. Eu falei, Deus sabe o que é melhor. Amém. Para mim foi assim uma bênção muito grande também. Amém. E Dona Graça, quais foram as áreas que a senhora atuou aqui no Engenheiro Coelho? Primeiro aqui o pessoal tomava refeição lá em casa. Depois eu fui cuidar do refeitório lá embaixo. Que eu fiquei acho que 1 ano e 5 meses lá. Aí fiquei 3 meses só no RH e pedi demissão, né? Aí fiquei 1 ano parada e só cuidando das minhas filhas depois eles me fizeram a proposta para trabalhar na lavanderia, porque quem cuidava da lavanderia era a Neuza naquela época. Não estou me lembrando sobre o nome dela. E ela cuidava do refeitório da lavanderia. Só que começaram a chegar alunos, porque havia o curso supletivo naquela época. E era muita coisa no refeitório e muito trabalho também na lavanderia, né? Aí perguntaram se eu gostaria de trabalhar na lavanderia, meio período. Eu falei, sem problema, trabalho na lavanderia também, porque daí enquanto as minhas filhas iam para a escola, eu ficava no trabalho. Só que à tarde eu dava uma passada por lá, porque mudava as alunas, né? Então, para mim foi uma bênção trabalhar ali. Eu fiquei ali 18 anos. Olha, que legal. Acho que muitos alunos passaram pelas mãos da senhora ali, Nossa, né? meu pai, muitos alunos mesmo que eles chegam e falam, professora, a senhora ainda está aqui. Aí eu falo, não tem problema não, vamos trabalhar enquanto a gente aguentar, né? Certo. Enquanto aceitarem a gente aqui também. E daí eu fiquei 18 anos lá, muitas alunas não sabiam passar uma camisa, não sabiam passar uma calça. Aí tem uma que me marcou, que ela falou assim, professora, quando eu sair daqui, me casar, o meu marido vai andar impecável, assim como a senhora ensinou a gente a passar a roupa. Olha, que legal. Que bênção. E que todas bênção. Elas eram, assim, a maioria muito boas alunas, né? Responsáveis, porque era uma turma mais madura também, né? Naquele tempo a gente amadurecia mais cedo, forçado, né? E então eu fiquei ali 18 anos, depois me passaram aqui para o Centro de Comunicação para ser responsável pelo prédio aqui e cuidar das alunas. E aí eu vim para cá, fiquei aqui, não me lembro se 10 anos ou um pouco mais. Aí fiquei na recepção ali e cuidava das alunas na parte do trabalho do prédio, né, da limpeza, e também era na recepção, atendendo telefone. Mas foi muito bom porque assim, passava muitas alunas. Até tem assim, um caso que eu até me lembro que eu falei para a Persília uma vez, que ela cuidava dos alunos, né? E ela era assistente social, e eu falei, quando o meu grupo tá bom, você tira? Ela falou, quem manda você disciplinar bem os alunos? É verdade. Eu falei, então tá bom, mas eu sou a favor que os alunos passem por vários departamentos, porque eles têm a oportunidade de aprender e valorizar o trabalho de outras pessoas. Sim, isso aí, em cada área também a pessoa vai aprendendo uma coisa diferente, né? Isso é muito bom, porque você não sabe o que a vida te prepara, né? Sim. Então a gente tem que saber um pouco de cada coisa, né? É verdade. Ok. E qual foi o ano da sua aposentadoria? Em 1919, abril de 19. Certo. E aqui no Centro de Comunicação foi o último local? Foi o último local que eu trabalhei. Certo. Ok. E aí, depois a senhora continuou morando aqui? Quais as suas atividades agora? Não, eu continuo morando, porque a gente já tinha casa lá no Lagoa Bonita, né? Eu morava lá. E aí morei lá vários anos. Depois de sair daqui, foi aí que houve a minha separação, né, com meu marido. Mas eu continuava trabalhando. Mas eu só orei a Deus, assim... eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Porque eu falei, só com o meu salário não dá para viver. Meu Deus, o senhor vai arrumar alguma coisa para eu fazer. Eu também não quero ficar parada de tudo, né? E apareceram 2 teologandos, excelentes meninos, que moraram lá comigo, mas eu fiquei assim, até receosa.
não sei se posso falar isso aqui. Poxa. Porque eu sozinha, ficar com alunos, com meninos ali em casa, né? As meninas já estavam fora, fazendo faculdade fora. E eu perguntei pro meu irmão também, né, pro Paulo, o que ele achava. Não tem nada demais, porque eles não vão te desrespeitar e você vai ser como uma mãe para ele. Perguntei até pro pastor Paulo Azevedo na época. Ele falou, não tem nada não. Quem paga suas contas? Falei, graças a Deus. Ele falou, então não tem nada não. E daí esses alunos vieram, muito respeitador, muito responsáveis os dois, só que eles foram levando outros alunos, até que eu montei uma república lá em casa para os alunos, sabe? Nossa, quantos alunos passaram lá, excelentes alunos, alguns deram trabalho um pouco, mas também foram bons alunos. Com certeza a senhora teve a oportunidade de influenciar, nossa, dezenas, centenas de alunos. Acho centenas, porque meu pai... Hoje a gente tem o grupo dos pioneiros aqui, né? De alunos. Então é muito bom que a gente faz uma reunião por ano. Ah, que legal. Ficamos esses 2 anos da pandemia sem fazer a reunião, né? Fizemos esse ano agora. Nossa, como é bom reencontrar esses ex-alunos aqui. Cada um tem uma coisa pitoresca para falar da gente, né? É verdade. Tá bom, então tenho certeza que a sua vida ao longo desses tantos anos aqui, a senhora teve a oportunidade de ser uma bênção para muitas pessoas. E agora já estamos indo para a parte final. E eu gostaria de perguntar à senhora qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Tudo posso naquele que me fortalece, Tessalonicenses 5,13. Porque eu tenho sentido assim, a mão de Deus na minha vida constantemente, porque Ele não me desampara em nenhum momento. Tudo assim que eu preciso, eu peço a orientação de Deus e Ele sempre põe a pessoa certa na minha vida, na hora certa. Ele sempre me orienta no que eu preciso fazer, no que eu não preciso. Então, eu acho assim que Deus põe a mão dele na vida da gente claramente. Então, em todas as coisas, tudo posso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E agora, para finalizarmos, qual o seu conselho que a senhora deixaria para quem estiver assistindo esse vídeo? Eu só tenho a dizer que sou muito grata por tudo que passou na minha vida. Eu tive um aprendizado muito grande em tudo e aqueles que estão aqui na escola ou que já passaram ou vão passar, que eles possam aproveitar o máximo possível as oportunidades que eles têm e possam procurar fazer o melhor pelo próximo e buscar a sabedoria de Deus antes de tomar as suas decisões, porque Deus nos orienta e o inimigo sempre procura tentar, principalmente os jovens, mas que eles se apeguem a Deus, que Deus não vai desamparar. Amém, amém. Queria muito agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo, né, para vir aqui compartilhar suas histórias. Tenho certeza que teriam muito mais histórias que o tempo não permite. Mas agradeço muito e desejo que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, os seus filhos. Amém. E que Deus também recompense vocês pelo trabalho que vocês fazem e que continue abençoando. Amém. Muito obrigada.